Em uma câmara escura repousa um artefato enigmático envolto de sombras ancestrais. O olho de ébano, uma esfera polida de profundo ônix, emana uma aura inquietante. Sua superfície é marcada por runas sinistras, sussurrando segredos perdidos no tempo. Aqueles que tocam sentem um arrepio gélido, uma promessa de poder e perigo entrelaçados. O olho concede visões, mas também cobra um preço cruel. A sanidade escorre como areia pelos dedos do portador. Agora a busca pela libertação lança sombras sobre o destino daqueles que ousam desafiar os limites do conhecimento arcano. Quer saber mais de como colocar itens amaldiçoados dentro do seu cenário e das suas histórias? Então sim, bora! Alô, inimigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco sobre itens amaldiçoados. Quando a gente fala um pouco sobre esse tipo de contexto, a gente pensa já numa espada que suga sua alma e vai aos poucos te corroendo como alguma coisa sinistra, ou um colar mágico que transforma você aos poucos num antigo portador. Então, elementos temáticos onde existem maldições é algo bem interessante, principalmente em nosso mundo de fantasia e, claro, no mundo de Dark Fantasy, onde você pode colocar essas maldições. Muitas vezes a maldição também pode ser algo temático dentro de um ponto de conflito, como acontece principalmente em histórias voltadas em relação a Egito Antigo, múmias, artefatos antigos nesse quesito de transformação. Então, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como funcionam esses itens amaldiçoados, porque item amaldiçoado nada mais é do que aquilo que transforma alguém ou modifica alguma coisa a contragosto daquele que o porta. Irei falar um pouquinho sobre como fazer uma criação desse item, colocar ele na sua narrativa e, obviamente, também colocar ele dentro da sua campanha de RPG, que tem um tantinho diferente. Então, se você gosta de colocar itens amaldiçoados ou gostaria de ter essa oportunidade de colocar na sua história, no seu cenário ou na sua campanha, bora lá e vamos conversar um pouquinho sobre itens amaldiçoados. Então, pessoal, começar a falar um pouco sobre a criação do item propriamente dito. Claro que existem diversos elementos que você pode colocar. Você pode colocar a cor, o nome, o tamanho, elementos diversos, detalhamentos pra caramba. Só que especificamente hoje eu vou focar em alguns elementos que são mais importantes para você entrelaçar esse elemento, o item amaldiçoado propriamente dito, dentro da sua narrativa e do seu cenário. Então, claro que eu vou pular algumas etapas de a cor do negócio, o nome do negócio, porque isso é mais um detalhe que talvez não faça tanta diferença no cenário, seria mais um quê a mais. Nesses tópicos que eu vou abordar nesse painel da criação, são elementos que você pode integrar o cenário ou a narrativa. Então eu vou abordar diversos elementos que a gente vai falar sobre a criação, e você pode colocar em qualquer ordem, colocar entre um, outro, depois um, dois ou três, não importa. Vou trazer aqui alguns elementos que fica mais fácil para vocês colocando, como por exemplo o primeiro, que é a natureza da maldição. A natureza da maldição basicamente é como ela vai interagir narrativamente com o negócio. É uma coisa um pouco mais sutil, uma coisa um pouco mais pesada, é algo mais demoníaco, é alguma coisa mais espectral, é extraplanar, é extraterrestre. A natureza da maldição é basicamente você dizer mais ou menos a ideia que você gostaria que fosse. Se ele vai ser mais pesado, mais suave, mais o azar, se vai ser mais uma modificação, seria você já começar a rascunhar mais ou menos o que você gostaria de fazer para você começar a dar alguns passos. Claro que você já pode bater o martelo já definindo, eu quero que seja o receptáculo de um demônio, por isso que tem esse detalhe de fazer essa transmutação e blá, blá, blá. Então beleza. Não, eu quero que seja mais ou menos uma conexão com o Cthulhu e não sei o que. Eu quero que seja uma maldição relacionada ao quesito de morte. Eu quero que seja um azar de probabilístico. Eu quero. Então você começa a trazer um pouco da natureza daquilo para transformar de acordo com o que você quer. Como eu estou fazendo elementos que fazem a conexão narrativa, seja para um lado, seja para o outro, o objetivo aqui é você já ir construindo de acordo com a sua necessidade dentro do item, associando a narrativa. Porque é muito fácil você fazer um item amaldiçoado de uma maneira mais prática à criação.
Você faz isso, beleza, já fecha. Porém, enganchá-lo na sua narrativa, se você já não prepara isso previamente, depois vai dar muito mais trabalho para fazer as conexões, as coerências narrativas e outros fatores que são importantes para a sua criação narrativista. Beleza? Então, de uma forma geral, quando você for pensar no quesito da natureza, você vai pensar, basicamente, se é algo relacionado a que tipo de maldição pode ser, vai se relacionar a quais são os possíveis seres que geram essa maldição, qual que é a intensidade dessa maldição e, por consequência, como que ela se vinculou àquele objeto amaldiçoado propriamente dito. O próximo passo, então, é definir a origem e a história do objeto. Não da maldição, não do ser, do objeto. Por que é interessante você definir, então, a origem do objeto da maldição exatamente? Porque a origem e a história do objeto, basicamente, é uma espada, ela não nasce amaldiçoada. Ela nasce uma espada que recebe essa maldição. Claro que a pessoa pode forjar a espada já com o objetivo de amaldiçoá-la, porém, de uma forma geral, para deixar ela com mais profundidade narrativa, é interessante você convertê-la em um objeto amaldiçoado. Existia sim uma espada que ela era portada por um cavaleiro, e esse cavaleiro se tornou mal por A, B, C e D, e essa essência, essa maldade se impregnou na espada, então aqueles que são bons de coração começam a ser manipulados pela espada, se tornando um personagem mais malvado. Aqueles personagens que já possuem essa tendência malvada têm uma maior tendência em se tornarem sanguinários, psicopatas, maníacos, e os maníacos se mantêm maníacos. Então, com isso você já cria uma profundidade, você já relaciona a natureza da maldição com a origem do objeto. Se eu quero fazer um objeto que pertencia a um mago, ou a um ex-faraó, ou a alguma criatura, alguma divindade, porque criaturas bondosas também podem amaldiçoar. Ah, mas não é estranho pensar que porque maldição vem do maldizer, e criaturas boas também? Sim, porque uma bênção, ela bufa, ela melhora. Porém, se você é modificado contra a sua vontade, isso também é uma maldição. Ah, mas eu estou me tornando um personagem bom, mas é contra a sua. Então você até pode levar para o lado poético e ser abençoado por uma criatura boa e você se torna uma pessoa boa, mas meio que isso não condiz com a natureza do seu personagem, não condiz com o propósito narrativo do seu personagem. Então você até pode colocar como a origem ser, por exemplo, uma lança de um anjo que te dá uma bênção, mas te torna uma maldição. Se você for considerar, por exemplo, o Escanor de Nanatsu no Taizai, a bênção que ele recebe torna uma maldição também. Porque ele tem a consumação do corpo quando é utilizado aquela habilidade que deveria ser uma bênção, no final acaba destruindo ele de uma certa forma. Então, você pode colocar que receber o item te dar uma bênção, mas também te causa uma maldição, porque a maldição nada mais é do que modificar alguém, alguma coisa, um local ou o que seja, contra a vontade daquela pessoa, ferindo-a de alguma forma, psicologicamente, biologicamente, né, fisicamente ou emocionalmente. Então você definir qual que é a origem do objeto, qual que é a história daquele objeto até se tornar um objeto amaldiçoado, você já vai criando as conexões narrativas que você quer, para quando esse objeto entrar na história, você já ter porquês, motivação, tanto para buscar aquilo, quanto para usar aquilo, quanto para depois querer desfazer a maldição de alguma forma. Então, o fato da pessoa, seja o personagem, seja você, seja o leitor, conhecer um pouco da origem do objeto, cria a motivação e a movimentação narrativa para que exista esse objeto propriamente dito. O próximo ponto é a criação de regras. Eu quero que vocês deixem muito
prestando bastante atenção com essa criação de regras, porque nós iremos voltar nesse tópico quando iremos falar sobre esse tipo de coisa no RPG. Então a criação de regras, quando a gente fala isso narrativamente, estamos falando sobre a definição das 3 leis de Sanderson dentro do objeto. Basicamente é você dizer se você vai querer explicar a maldição de uma maneira mais direta, fazer com que a pessoa entenda como funciona, ou se você vai fazer mais um show don't tell, meio que vai mostrando e a pessoa vai concluindo como ela que funciona. Se você vai definir se ela é mais suave, se ela é mais hard, né? Se ela tem um quesito mais importante narrativamente ou se não tem uma importância narrativamente. Basicamente é o ponto de conflito, o vilão e um bonzinho, né? O antagonista e o protagonista. Eles lutam contra essa maldição, eles querem essa maldição, eles querem esse objetivo, eles querem esse objeto, ou basicamente é só mais um objeto utilizado para vencer um arco de personagem ou vencer algum conflito específico. Então você definir mais ou menos isso já é importante para saber o quanto você vai mitigar dentro daquela construção. E o outro quesito importante é a definição propriamente dita do sistema mágico relacionado a essa maldição. Quais são os pré-requisitos, quais são as consequências, quais são as causas, o que ela pode fazer, qual que é o custo disso. Então, eu preciso ter um pré-requisito para utilizar esse objeto. Então, mesmo que seja um objeto amaldiçoado, se eu tocá-lo não acontece nada, eu preciso gritar uma palavra mágica, eu preciso fazer um vínculo com ela. Ao fazer isso, qual é o tipo de habilidade que eu ganho para que seja utilizado? Quais são as consequências que eu ganho nisso? Então agora você vai começar a costurar o seu sistema de maldição, no caso um sistema mágico amaldiçoado, que tem diretamente uma ligação com a natureza do objeto, com a origem do objeto, com a trama narrativa, e com isso você vai começar a costurar essas regrinhas narrativas. Então quer dizer que quando eu utilizo esse objeto, eu ganho uma força, eu ganho uma sabedoria, eu ganho velocidade, eu ganho a capacidade de soltar bolas de fogo. Perfeito, isso aí é a parte física, mas qual é a consequência disso? Eu fico mais velho, eu perco um pouco de insanidade, eu começo a querer ser mais malvado, eu não sei o que. Então começa a colocar o que faz, o que não faz, quais são as consequências, quais são os pré-requisitos e quais são os custos. Com isso você começa a dar um pouco mais vida àquele objeto. E para terminar a parte de criação voltada para o quesito narrativo, basicamente você então definir os sintomas e os efeitos. No caso anterior, da questão das regras, você já está costurando aqueles elementos de eu vou fazer assim, 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 assado. Agora são os sintomas e os efeitos narrativos daquele objeto. Se eu quero fazer uma modificação de personalidade ao utilizar aquele objeto como uma regra específica, como essa mudança de personalidade vai alterar o personagem e a plot da história? Vai ser uma mudança drástica. Quando ele fizer, ele vai se tornar o mal encarnado daquele momento e depois volta. Ele vai aos poucos ir sendo corroído. Eu percebo algum sinal físico, uma marca, mudança de pele, cor de olho, mudança, né, anatômica, fisiológica, ele expele sangue quando ele faz isso, sai uma gosma verde, negra, roxa dos olhos, ouvidos, do nariz. Então você vai começar a descrever fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, quais são os sintomas e os efeitos que essa maldição tem, com o objetivo de você explorar visualmente, narrativamente, esses elementos. Porque no caso você dizer simplesmente, olha, aqui vai ser uma mudança fisiológica, aqui vai ser uma mudança X e vai mudando aquele outro, essas são as regras, perfeito. Agora como isso impacta no personagem, na trama? É assim, assim, assado, e você vai fazendo. Então nesses casos, nesses tópicos que eu quis trazer de criação, como eu falei para vocês, você pode depois definir o nome do objeto, a cor do objeto, onde ele está, mas esses pequenos detalhes são coisas que vocês podem ir pensando no decorrer da narrativa, ou simplesmente são pequenos detalhes que vão só intensificar. Aqui eu quis trazer mais os pontos mínimos que você consegue interligar os elementos, fazendo com que você consiga fazer uma narrativa propícia. Se eu estou me dando ao trabalho de criar um objeto mágico, no caso amaldiçoado, que vai alterar o movimento da minha narrativa,
Então já vou começar a criá-lo com o intuito de interligar e costurar na plot de um personagem, da história como um todo. Porque quando você dá um pouco de mais força, se você dá um pouco mais de importância a um objeto, a um ponto de conflito, você vai criando muito mais vontade de existência daquilo. E quando você tem a vontade de existência, você comprova a existência. Comprovando a existência e dando a vontade, com certeza o leitor vai querer muito saber mais sobre o objeto ou a consequência que ele traz para a narrativa. Agora vamos pensar um pouco sobre a criação narrativa propriamente dita. No tópico anterior, a gente falou sobre os quesitos criacionais, com um ponto de costurar com a narrativa. Agora nós iremos colocar quais são os elementos narrativos que esse objeto precisa ter para que você faça uma conexão mais interessante e o flow da história seja mais legal. Como eu falei para vocês, são apenas alguns tópicos interessantes que você pode abordar. Existem diversas outras formas diferentes de você abordar uma maldição dentro de um objeto específico, porque estamos falando sobre objetos amaldiçoados. Existe já uma outra forma de você fazer, por exemplo, um sistema mágico relacionado a maldições. Eu amaldiçoo você. Um outro quesito é você fazer como ponto de conflito ou o conflito em si ser a maldição. Aqui é mais específico de você colocar uma maldição dentro de um objeto e ela interferir na história propriamente dita. Então aqui, nesse quesito, a gente costurar narrativamente quais são os elementos que você vai colocar dentro da maldição, dentro do texto, a gente começa com, por exemplo, o propósito da maldição. Aqui agora você já montou seu objeto, você já fez o que ele faz, tudo mais, mas agora, por que vem aquela discussão? Por que você quer criar essa maldição? Essa maldição tem como objetivo criar uma problemática para o personagem? Um obstáculo para ele vencer? Seria você fazer um arco de redenção? Seria por acaso você dar uma volta naquilo que você quer? Seria, por exemplo, você fazer uma curvas perfeitas? Ele está indo por um lado bom, agora quero fazer a curva para ter uma descida. Então essa virada vai ser, por exemplo, a presença de uma maldição, e começa uma queda, uma queda, uma queda, uma queda. Então você começar a pensar aí, como que eu vou utilizar essa maldição propriamente dita? Qual que é a importância dela? Qual que é o propósito dela dentro da história? Sem um propósito, tudo que a gente fez até então se torna basicamente o quê? Um elemento a mais que pode existir ou pode não existir. Quando você coloca um propósito de existência de alguma coisa, dá vontade. Então você quer colocar que exista uma necessidade. E a necessidade, se você quer fazer, por exemplo, numa campanha de RPG, é fazer com que a pessoa deseje aquilo por algum motivo, uma motivação, uma ambição. O personagem é a mesma coisa. Então você precisa entender essa necessidade, entender o propósito da maldição, o propósito do objeto, o propósito dos personagens, o propósito da história e falar, ok, então se o propósito da história é esse, do personagem é esse, se eu colocar um objeto amaldiçoado aqui, eu vou conseguir gerar alguns conflitos, algumas problemáticas, algumas situações que vai fazer com que no final seja muito mais interessante essa vitória contra essa maldição ou essa fixação com a maldição e um possível arco e virada de plot? Por que não? Então aqui é interessante você pensar narrativamente qual seria o propósito dessa maldição, especificamente para você amarrar na sua história. Juntamente com o propósito, a gente encaixa já no efeito na história. Qual que então é o efeito da maldição na história? No tópico anterior, a gente imaginou qual seria o propósito dela, o porquê eu quero que ela exista. Agora a gente vai dar essa leve mudança de perspectiva e vamos começar agora a colocar realmente na prática. Eu quero que seja um arco de personagem. Como? Eu quero que seja uma redenção de personagem. Como? Eu quero que seja uma intensificação do conflito. Como? Agora, no quesito do efeito na história, qual que é o efeito dela na história, você vai responder como, para todos os tópicos que você colocou anteriormente. Eu quero que esse objeto amaldiçoado, o propósito deles, seja você começar um obstáculo para o personagem. Como vou fazer isso? Eu quero que seja uma queda na curva perfeita para começar uma possível descida.
Como? Eu quero que seja uma forma de separar dois personagens, porque eu quero que eles sejam antagonistas fortes no final. Como? Eu quero que na verdade seja a união entre outros personagens para criar uma plot no meu arco final. Como? Então o efeito na história basicamente é você dizer como nos outros tópicos que você trouxe. Então se eu tenho o propósito da história é esse, como eu faço isso? Ou daquele outro, como eu faço isso? E basicamente você respondendo como, você entende como que é o efeito da maldição dentro da sua narrativa. E o mais importante de todos esses tópicos narrativos é você pensar na consistência e lógica. O que é a consistência e lógica? É você criar mais ou menos uma linha do tempo do seu objeto amaldiçoado. Seria você definir mais ou menos o seguinte: para cada X vezes que eu uso, tal coisa modifica. Toda vez que eu uso, tal coisa modifica. E você tendo essa tabelinha, essa linha do tempo, você consegue construir uma lógica narrativa muito mais forte para aquilo que você está fazendo. Se eu coloco, por exemplo, arbitrariamente, 3 vezes mudança física, 6 vezes mudança emocional, 9 vezes mudança psicológica. Então vamos considerar que nossa maldição transforma a pessoa no Cavaleiro das Sombras. No tópico 1, 2, 3, já começa ele se transformar fisicamente, já começa a ficar um pouco mais pálido, o olho mais fundo, perde a pupila. No 4, 5, 6, as mudanças são maiores. No 7, 8, 9, as mudanças são maiores, mas a partir da 6ª vez que ele usa, ele já começa a ficar um pouco mais sombrio, um pouco mais sem emoções e tudo mais, até o 7, 8, 9, ele vai ficando, né, emocionalmente mais afetado. Quando chega no 7, ele já começa a ter o quê? Já uma mudança psicológica, já o comportamento dele, as falas, o que ele diz, as convenções, as motivações, já começa a ser outro. Então você montar essa linha do tempo de como começa a maldição e qual que é o final dela, e quais são as mudanças no decorrer disso, cria já uma linha narrativa bem interessante e a lógica já fica mais forte. Então aqui nesse quesito é você já ir construindo fisicamente e todos os elementos históricos daquela maldição, para que quando você apresente ela na sua história, faça sentido. Claro que você pode ir fazendo meio que diluído ou cravadinho, mas você tendo essa consistência lógica, você não precisa te apresentar uma tabela, ó gente, essa aqui é a tabela, tá? Mas você vai mostrando aos poucos essas mudanças, porque o personagem, você pode definir que o seu personagem não chegue na 9ª vez. Ele identifique que chegando na 7ª já é perigoso, então ele evita usar, ou ele sabendo que vai ter mudanças drásticas, que na 10ª vez ele se torna o Cavaleiro das Sombras encarnado, se torne a grande problemática ele se torna ou não se torna. Porque você pode contar que a sua história seja a luta dessa personagem contra o Cavaleiro das Sombras. E no final ele se torna aquilo que ele odiava. Então você pode criar essa construção dentro da sua narrativa, ou, caso seja uma campanha de RPG, criar essa construção narrativa para o personagem escolher se ele segue ou se ele fica. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre como colocar um objeto amaldiçoado dentro do mundo de RPG, dentro do seu cenário. Eu decidi colocar esse tópico a mais, não ser apenas narrativo, porque eu sei que as pessoas que veem meu canal também querem fazer cenários de RPG e colocar essa ideia na prática, então achei isso interessante. E como, principalmente, para colocar dentro de um universo, principalmente de RPG, você precisa da criação e você precisa do narrativo, porque o RPG é uma construção narrativa conjunta, então eu quis deixar ele como essa terceira parte. Eu tirei essa ideia principalmente do post que o Vinzão, o mestre Vinzão do Game Chinchilla, fez no Instagram dele, e ele traz diversas dicas muito interessantes. Se você por acaso quer ser um mestre de excelência, tem o curso do Vinzão, vou deixar aqui o link aqui embaixo para caso você ache interessante, porque existem diversas dicas. Essa aqui é apenas uma delas que ele deixou publicamente no Instagram dele. Também vou deixar o Instagram dele para você ir lá ver, porque tem diversas coisas interessantes. E também, caso você queira se tornar um mestre de excelência e saber muito mais dicas de como transformar as suas sessões em algo maravilhoso, aproveita que vai ser bem legal. E também existe um grupo no WhatsApp onde tem a conversa com diversos mestres, com ele mesmo, eu tô lá, a gente bate diversos papos legais e aprende coisas diferentes sobre mestragem, sobre elementos, como criação, etc, bem de uma coisa mais prática.
fica a dica. Então, quando a gente fala sobre a construção de um objeto amaldiçoado dentro do RPG, o primeiro ponto e o mais importante é você calcular algumas coisas. Lembra que eu falei para vocês sobre a criação de regras lá no tópico anterior e era importante principalmente nesse momento? Então, a criação de regras naquele momento é uma regra narrativa. Agora você precisa transformar essa regra dentro da sua vontade do sistema. Então você vai calcular o quanto é forte e quanto que é o custo. Então se você quer fazer algo que é o custo do negócio, ele é um custo baixo e o efeito é muito forte, ele fica muito quebrado. Mas se o efeito é baixo e o custo é muito alto, ele não fica desejável. E você precisa dar o desejo da utilização. Você precisa fazer com que os jogadores brilhem os olhos, dizendo, olha, eu quero que vocês usem. Só que tem consequência. Mas eu quero que vocês usem porque é muito bom, é muito legal, é muito forte. Você pode até perder o personagem, mas quais seriam as cenas épicas que você faria com esse personagem? Então você precisa cativar o jogador a ter essa vontade de usar, mesmo com as consequências negativas. Mesmo com as possibilidades de perda de personagem, de TPK e outras coisas, mas aquela vontade precisa existir. E obviamente você construindo da maneira correta, amarrando na sua história da maneira correta, você sabe qual é a motivação do personagem, qual é a motivação da maldição, e com isso você vai construindo elementos que deixam o desejável. Então você deixar o item legal, poderoso, com um custo e desejável, esse é o ponto principal. Mas claro, para construir um elemento de uma maldição, onde o item ele é mais quebrado, pode acontecer de você perder um pouco a mão, ou ficar muito forte e quebrar mesmo, ou ficar muito fraco e não ficar desejável. Porém, é importante você já deixar claro para os seus jogadores que você, ao colocar esse item, ele pode haver modificações não dependendo das coisas, caso você seja interessante. Então, talvez ou ter uma conversa, caso você nunca tenha colocado um objeto quebrado ou roubado na sua mesa, ou se já você tem uma experiência, perfeito, já fica até mais fácil de você implementar. Então, calcular o objetivo da trama e tudo mais é algo importante. A segunda dica interessante quando você for colocar um objeto amaldiçoado dentro da sua campanha é que ponha dificuldade na hora de você fazer a quebra da maldição. Como o objeto amaldiçoado ele é muito poderoso ou tem seus custos, o personagem pode querer se arrepender daquilo. E tudo bem. Só que se você simplesmente deu uma arma poderosa, um item poderoso, ele teve algumas consequenciazinhas, tá vendo que não vai dar muito certo e deseja abandonar, é muito fácil. Então, qual que é a graça disso? Então, a sugestão que o Visão traz aqui, narrativamente, que eu acho perfeito, é você fazer como seria a quebra de maldição. Faça ter uma importância narrativa nisso. Crie uma side quest para que os jogadores consigam quebrar essa maldição, ou transportar ela para alguma forma, ou fazer como acontece no Senhor dos Anéis, onde acontece uma campanha inteira para destruir o objeto amaldiçoado. Então, quando você for colocar um objeto amaldiçoado, saiba que os personagens eles podem querer se arrepender de ter aquele objeto. Então, se eles quiserem se arrepender, já pense em como eles podem quebrar essa maldição. Mas pense algo interessante, pense algo que faça uma diferença, porque quando você for construir esse objeto e eles forem colocar, você dá a oportunidade. Ó pessoal, esse aqui é o objeto amaldiçoado que vocês têm. Caso vocês queiram usar, saibam que tem consequências. Ah, mas mestre, tem como futuramente a gente quebrar a maldição? Claro que tem. Mas vocês vão ter que ter um pouco de trabalho para isso. Então saiba que, se você tem um objeto amaldiçoado poderoso nas mãos de vocês, caso vocês queiram se arrepender, fatalmente é tão proporcionalmente difícil o quão poderoso pode ser. Então você criar essa dualidade, onde as pessoas podem decidir não pegar esse item amaldiçoado. Perfeito. É de acordo com o que eles quiserem, mas não impede de algum NPC ou até mesmo um vilão receber esse objeto amaldiçoado, porque a escolha deles não pegar permitiu que o vilão pegasse. O fato deles terem permitiu que o vilão fizesse alguma outra coisa. Por isso é tão importante você criar os laços narrativos com motivação, com as regras, com os pré-requisitos, com as consequências, com os projetos, os fins, os meios, e toda essa amarração
criando algo interessante, fortificando a sua história, seja ele como jogador, deixando ela muito mais legal e você querendo vivenciar, você como leitor querendo saber o que acontece no final, você como escritor, você como mestre querendo trazer a experiência interessante desse objeto amaldiçoado. Então pessoal, esse aqui foi as minhas dicas para vocês, tanto criacionais, quanto nativistas e quanto RPGísticas, com o objetivo de colocar um objeto amaldiçoado dentro do seu cenário. Se você colocou e já tem algum objeto amaldiçoado interessante, deixe aqui nos comentários qual que é o nome, o que ele faz, quais foram as mudanças narrativas. E se você ainda não colocou, coloque aqui nos comentários então qual que seria algum objeto amaldiçoado que faz sentido para o seu cenário ou para a história que você estaria fazendo, ou qualquer outra coisa, simplesmente um brainstorm interessante. Se você quiser trocar ideia e falar com a gente mais especificamente, nós temos um grupo do Discord, onde com certeza a gente pode dar algumas dicas ou até mesmo trocar ideias sobre esses objetos amaldiçoados. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!